gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Dando continuidade à saga dos vídeos sobre as universidades aqui do país, hoje iremos falar sobre a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, propriamente situada na cidade de Maringá, que fica aqui no estado do Paraná. É uma cidade ali mais para a região norte do meu estado. A UEM, ela é considerada uma das melhores universidades aqui do estado do Paraná, assim como ela aparece em vários rankings aqui do país como uma das melhores universidades. E para você ingressar na UEM, são 3 formas distintas que você tem para estudar nela. O primeiro deles é o vestibular tradicional, que acontece 2 vezes ao ano. A UEM vai ter o vestibular de inverno e o vestibular de verão. Então, são 2 chances que você tem ao longo do ano para estar ingressando nessa universidade. E a segunda maneira para você ingressar na UEM seria pelo SISU, né? Que é o Sistema de Seleção Unificado, que você utiliza da sua nota do Enem para concorrer a uma vaga nessa universidade. E a terceira forma para você ingressar na UEM seria pelo PAS, que é um processo de avaliação seriado, ou seja, apenas alunos do ensino médio podem concorrer a esta modalidade. Porque todo ano do teu ensino médio você vai fazer uma prova que consiste em 40 questões mais uma redação. Então, no primeiro ano do ensino médio você faz essa prova, no segundo e no terceiro você também realiza esta prova e depois no final você faz a tua somatória ali e tenta garantir uma vaga se utilizando desta soma de tuas notas ao longo do teu ensino médio para entrar na UEM. Então essas são as 3 maneiras de você ingressar na UEM. E como o foco principal deste vídeo é falar sobre o vestibular em si, vamos falar como que o vestibular da UEM ele funciona. E como eu já falei, o vestibular em si ele acontece 2 vezes ao ano, então você acaba tendo chances a mais para ingressar nessa universidade, né? Porque normalmente a grande maioria das universidades realiza apenas um vestibular anual, né? Mas a UEM tem 2, então você pode concorrer tanto o vestibular de inverno quanto o vestibular de verão. O vestibular da UEM, ele é um vestibular em si bem concorrido, né? Inclusive é considerado um dos vestibulares mais difíceis aqui do Paraná. Eu lembro que quando eu fazia cursinho presencial, a gente se utilizava muito das provas antigas da UEM para treinar, né? Porque se você consegue resolver uma prova da UEM tranquilamente, é porque você vai passar tranquilamente em algum vestibular, né? Porque a grande maioria dos professores que eu tinha no cursinho presencial considerava a prova da UEM bem difícil, então eles diziam, estude pela prova da UEM, que se você consegue dominar as questões da UEM, você com certeza vai passar em qualquer vestibular que você vá fazer. Então, só para vocês terem uma noção, eu lembro que quando eu fazia, eu sofria muito para realizar essas provas antigas e fiz, por sinal, uma vez o vestibular da UEM. E olha, eu achei bem difícil, né? Mas é a minha opinião pessoal aqui. Tem gente que fazia as provas antigas da UEM e dominava geral ali, sabia tudo e tal, mas é bem pessoal, né? Essa questão de você gostar ou não de uma prova, se adaptar melhor àquela prova ou não. Eu, particularmente, me adaptei bem mal, então, ao elaborar as provas antigas da UEM, assim como quando eu fiz o vestibular. Não fui nada bem no vestibular da UEM, levei uma miúda de uma surra da prova, né? Mas tudo bem. O importante é que fui lá, fiz, treinei e é isso. Se teu foco e objetivo é o UEM, ignore tudo isso que eu falei, né? Porque vai de cada um, vai de você se dedicar, querer muito aquela prova, treinar muito aquela prova também, que as coisas acabam ficando mais fáceis sim. Eu, por exemplo, fazia mais por obrigação e quando fiz o vestibular em si, também fiz mais ele para ter uma experiência. Não que eu queria, que era o meu objetivo, né? E o vestibular da UEM, ele atualmente acontece em um único dia. E o tempo de prova da UEM é de 5 horas. E se você não sabe como que funciona uma prova somatória, só me procure que eu te dou uma ajudinha, te explico melhor sobre ela. Ou se caso vocês queiram, venho gravar um vídeo especificamente falando sobre o funcionamento de uma prova somatória. E a prova da UEM, ela é constituída por 50 questões mais uma redação. E as questões, elas são divididas da seguinte maneira. Você vai encontrar 10 questões de conhecimentos gerais, dividido entre as matérias de artes, biologia, filosofia, sociologia, geografia, história, matemática, química, física. Eu acho que são essas matérias. Você vai ter também 10 questões de português, 5 questões de literatura e você vai ter também 5 questões de língua estrangeira.
que você pode escolher na hora da tua inscrição entre inglês, espanhol ou francês. E você vai ter também mais 20 questões de conhecimento específico, ou seja, cada curso tem a sua matéria de conhecimento específico. Para quem quer medicina, por exemplo, as áreas específicas vão ser biologia e química. Agora vamos falar sobre o funcionamento da redação. Na redação da UEM, você vai encontrar apenas uma única proposta, e esta redação ela vai valer 60 pontos. E pode ser cobrado de você na redação os seguintes gêneros textuais. O artigo de opinião pode ser cobrado, a carta aberta, a carta de solicitação, carta de leitor, relato ou uma resposta argumentativa, pode ser cobrado de você também. Então, por esta razão, é super importante que você conheça cada um desses gêneros textuais, treine cada um deles, para que você não seja pego desprevenido ali a hora que você estiver fazendo a redação, né? E nesta prova da UEM, você precisa ficar atento em relação ao número de linhas. A banca em si, ela vai especificar ali quantas linhas que é para você fazer. Normalmente é de 15 a 22 linhas as redações da UEM que você precisa elaborar. Agora que já falamos tudo isso, vamos falar sobre quais assuntos que você precisa priorizar na hora que estiver estudando para a UEM. Eu separei aqui para falar com vocês o top 3 de cada uma das áreas que você precisa estudar. A única exceção vai ser a língua estrangeira, então você não vai ter nem inglês, nem espanhol e nem francês com o top 3 do que você precisa estudar. Começando por português, você vai precisar focar bastante a questão da interpretação de texto. E não é apenas para o UEM que esta questão é válida. Para todos os outros vestibulares, você precisa ter uma boa noção de interpretação de texto. Em seguida, você vai ter classes gramaticais e pontuação. Agora, em literatura, o top 1 é o modernismo. Em seguida, literatura contemporânea e realismo. Em artes, antiguidade clássica, vanguardas europeias e renascimento são os 3 principais assuntos que você precisa conhecer. Em biologia, na área de conhecimentos gerais, você vai precisar priorizar ecologia, citologia e impactos ambientais. Em filosofia, Maquiavel, filosofia da Idade Média e indústria cultural são os 3 principais assuntos. Em sociologia, Marx, Durkheim e a origem da sociologia são o top 3 que você precisa conhecer. Em física, calorimetria, lançamentos e óptica são os 3 principais assuntos. Em geografia, priorize estudar biomas, geografia do Paraná e meio ambiente. São esses 3 principais assuntos que normalmente tendem a cair em geografia. Em história, estude história do Paraná, estude ditadura e Guerra Fria. Em matemática, porcentagem, razão e proporção, análise de funções são os 3 principais assuntos. Em química, radioatividade, soluções e estequiometria são os 3 principais assuntos de conhecimentos gerais que você precisa conhecer. E para quem quer medicina, por exemplo, ou vai ter como específica biologia e química, eu também separei quais são os principais assuntos que você precisa estudar também. Em biologia, na área de conhecimento específico, estude botânica, genética, zoologia, fisiologia humana e ecologia. Esses são os principais assuntos que tendem a cair com mais frequência na prova de conhecimentos específicos. E em conhecimento específico, na área de química, priorize estudar química orgânica, reações orgânicas, estequiometria, massa, mol e separação de mistura. Esses são os assuntos que tendem também a aparecer com uma maior frequência na prova de conhecimento específico de química. Para as outras áreas do conhecimento específico, eu acabei não levantando essa informação, mas se caso vocês quiserem muito, eu venho trazer um vídeo falando sobre quais são os assuntos das outras áreas do conhecimento específico aqui para vocês. E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, é só deixar aqui nos comentários. E não esqueçam de deixar o seu like nesse vídeo para me ajudar com a divulgação do canal. Se você não for inscrito, se inscreva também para fazer parte aqui desse canal também. Não esqueça de ativar o sininho de notificação, pois assim, cada vez que tiver um vídeo novo por aqui, você vai ser notificado e vai ficar sabendo assim que sair o vídeo. E é isso, gente. Aguardo vocês para um próximo vídeo.
Tchau!